Boa tarde, pessoal. Então, conforme a gente vinha fazendo, né, vamos dar sequência às nossas aulas no formato de videoaula. Tá? A gente ficou um tempo aí sem se falar, mas vamos então entrar no nosso último tópico aí do semestre, que é a parte de radiobiologia. Certo? Recebi já as atividades de vocês, já estou quase terminando de corrigir. Inclusive, semana passada eu conversei com o Marcelo a respeito desse nosso formato, né? Como é que a coisa estava acontecendo, pelo que eu vi ali das atividades. Então a gente teve acho que está sendo produtivo, tá? Conforme a gente tinha combinado, então, nós vamos fazer a prova, ela vai ser no dia 3, tá? Em função do prazo que é a semana a qual a gente não tem outras provas, né? Então é uma oportunidade aí que a gente tem para que não haja duas provas no mesmo dia, senão vocês teriam que sair da prova do Regis e vir fazer prova comigo. Tá? Então assim vocês ficam com uma prova só na terça-feira, então no dia 3 de dezembro. A nossa prova, então eu vou pegar dessas questões que a gente fez, tá certo? A partir ali da aula de blindagem, até essas nossas duas últimas aulas aqui, essa aula aqui mais uma que a gente terá, com mais duas atividades, então a gente fecha aí 4 atividades, dessas 4 atividades vão sair as 10 questões da prova, ok? Então vamos lá, dando início aqui, a gente precisa, né, entender um pouquinho, né, de que forma como funciona essa questão do estudo da radiação. Então, quando a gente fala em fotobiologia, a gente está falando do estudo do efeito biológico das radiações não ionizantes. Então, isso seria o estudo dos fótons não ionizantes na parte de ultrassom, ressonância magnética e todas aquelas outras radiações dentro do espectro eletromagnético que não são ionizantes. Ok? No nosso caso, o nosso objetivo principal é o estudo da radiobiologia. A radiobiologia é aquela linha de estudo que estuda os efeitos biológicos das radiações ionizantes, ou seja, de que forma que elas interagem com o corpo humano e se essa interação traz algum efeito nocivo ou não. Então, o nosso foco de estudo é a radiobiologia, certo? E a parte da introdução, tá? Toda a radiação a gente considera potencialmente perigosa. Então, por isso que a gente parte do pressuposto, né, dentro do princípio de Alara, que as doses de radiação elas devem ser tão baixas quanto, né, razoavelmente possíveis. Ou seja, é aquilo que for suficiente para que o exame fique de qualidade, tá certo? Já para prevenir excessos. Tá? Então, a dose de radiação é sempre acumulativa. Então, mesmo nas baixas doses, a gente precisa tomar cuidado porque essas baixas doses elas vão se acumulando no organismo e é claro que com o passar do tempo e conforme for a idade e a condição física do paciente, né, os mecanismos de reparo vão melhorando, né, vão, na verdade, restaurando essas células lesadas. Tá? Claro, salvo exceção, né, quando atinge a molécula de DNA. Mas toda a radiação é potencialmente perigosa e ela depende de 3 fatores. Isso aqui que é importante a gente pegar nesse momento. Então, do que vai depender o grau do efeito da radiação? Do poder de penetração dessa radiação, do grau de ionização dessa radiação, tá? Ou seja, quanto mais ionizante ela for, mais perigosa ela é. Quanto mais penetrante ela for, mais perigosa ela é. E do tipo de tecido que está sendo irradiado. Tá? Então, nós temos tecidos que eles são mais radiosensíveis e tecidos que são menos radiosensíveis. Tá certo? Então, toda vez que a gente parar para pensar numa questão de qual a radiação é mais perigosa, depende do quê? Depende de se ela é mais penetrante ou se ela é mais ionizante. Se eu fosse perguntar qual delas é mais perigosa do ponto de vista de ionização, tá? Vocês me responderiam que seria a alfa. E no ponto de vista de penetração, aí vocês teriam que me responder a gama. Se nós for falar só de partículas, então nós estamos falando só de alfa e beta. Então a mais ionizante é a alfa e a mais penetrante é a beta. Se nós for falar de todas as radiações, que é raio-x, raio gama, partícula alfa e partícula beta,
Então, a mais ionizante é a alfa, então é a mais perigosa do ponto de vista de ionização, mas a mais penetrante é a gama, então ela é a mais perigosa do ponto de vista de penetração. E os tecidos mais radiosensíveis que a gente tem no organismo, tá? O primeiro é o cristalino, tanto que ele era antigamente 150 milisievert, agora ele baixou para 50 milisievert. Depois nós temos a tireoide, nós temos, no caso das mulheres, as mamas, tá? Mas antes da tireoide e das mamas, a gente tem os órgãos que são produtores de células germinativas, ou seja, são células que contêm o nosso gene, o nosso DNA. Tá? Então, o que são as gônadas? O que são as gônadas? Nos homens, as gônadas são os testículos, né, que vão produzir lá os 23 gametas, né, da composição do ser humano, no caso de uma fecundação, né? E no caso das mulheres é o ovário, aonde a gente tem os outros 23 gametas, né, que no momento da fecundação vão formar os 46 gametas aí de um ser humano que vai se desenvolver e, né, do embrião vira feto, do feto, né, virar um bebê e daí depois vira essas coisas aí que nem a gente adulto desse tamanho aqui, né, dos bebês lindos e maravilhosos viram umas coisas esquisitas. E alguns bonitos, né, outros mais ou menos esquisitos, tá certo? Então, gente, a gente sempre precisa levar em conta o tipo de radiação que a gente está trabalhando, né? Quando a gente fala do poder de penetração. Então, entre elas, a mais perigosa, então, é a radiação gama, tá? Porque se vocês pegarem as salas de radioterapia, por exemplo, que trabalha diretamente com a radiação gama, a espessura daquelas paredes lá é uma coisa realmente muito diferente de um serviço de medicina nuclear e muito diferente do serviço de radiologia de radiodiagnóstico. As salas realmente têm umas paredes bem espessas, uma porta bem robusta, porque o poder de penetração da radiação gama é bem grande. Com relação ao poder de ionização, que é a capacidade que a radiação tem de arrancar elétrons, né? Então a partícula alfa ela tem, né, o maior poder de ionização de todas essas 4 radiações que a gente está trabalhando. Porém, a gente sabe que a gente não utiliza a radiação alfa em nenhum dos tipos, né, dos segmentos, das áreas dentro da radiologia. Tá? Porque ela não traria nenhum benefício para nós dentro da radiologia, até porque ela nem penetra a pele do paciente. Tá certo? Então, ela não agrega nenhum valor para a gente em matéria de eficiência diagnóstica, e a única coisa que ela faria por nós é dose no paciente. Então a partícula alfa é muito utilizada, como a gente já conversou em outros momentos, na radiologia industrial. Já na questão do tipo de tecido irradiado, né, que seria no caso ali trata de objeto, mas no nosso caso aqui no objetivo de avaliar o risco do biológico, né, é o tipo de tecido. Então nós temos dentro do nosso organismo células consideradas células germinativas, que são aquelas células que têm a capacidade, né, de gerar um outro ser, né, são células que elas são com várias funções, né? Então, por exemplo, quando a gente vê pacientes que têm aqueles tumores, né? Aqueles tumores de ovário, quando é feita a ressecção e retirada do ovário, quando vai para o anátomo patológico, muitas vezes é comum a gente encontrar ali dentro do ovário, quando eles cortam, porque o ovário não está pequenininho, ele está uma bola grande, né? E aí corta aquele mioma, corta aquela estrutura, né? E aí lá dentro se encontra dente, se encontra cabelo, se encontra tecido conjuntivo, né? Os mais variados tipos de estruturas. Por quê? Porque houve um crescimento desordenado de células, né? E essas células germinativas elas têm a capacidade de se reproduzirem, de se multiplicarem e de tomarem funções, né? E cada uma delas pode herdar um determinado objetivo, uma determinada função que vai compor o ser humano. Então isso é comum nas células germinativas. As células estocásticas, por exemplo, elas já são de menor risco, tá certo? Elas já são de menor risco do que as germinativas,
mas também precisa tomar alguns cuidados, né? Por isso que a gente chama também de efeito estocástico. Okay? Então, como a gente falou antes, né, as células, os tecidos mais críticos, né, são o cristalino, depois as gônadas, aí vem tireoide e mamas. Vamos adiante aqui então. Então, quais são as formas que a gente tem de receber radiação? Tá? Então, nós temos radiações que são naturais e radiações que são artificiais. Então, a gente pode estar exposto à radiação natural, simplesmente que nem, né, aconteceu aí no final de semana passado no feriadão. Quem teve a oportunidade de ir para a praia, né, pegou aí dias maravilhosos, né? Quem não teve a oportunidade ficou em casa estudando e montando material para os alunos, fazendo os alunos estudar, né? É sacanagem. Mas para quem pôde aproveitar, né, o final de semana de praia, realmente, né, esteve exposto à radiação ionizante natural, que é a radiação do Sol. Né? Então, os horários onde a gente menos fica exposto são horários que antecedem as 10 da manhã e os horários que ultrapassam as 16 horas. Ou seja, né, o horário é meio complicado, né? Normalmente às 10 a gente 11 está indo para a praia e voltando às 2 da tarde. Mas, digamos assim, entre as 11 e as 14 seria o horário mais crítico, né, da exposição à radiação solar, ou seja, o momento em que ela está mais ionizante, tá certo? Essa exposição natural. E também quando a gente está exposto a elementos radioativos da natureza, né? No caso, urânio, plutônio, o césio, o cobalto, né? Que são estruturas que são radioativas por natureza e a gente encontra isso na natureza. No caso da exposição artificial, é quando a gente utiliza fontes seladas e fontes não seladas ou algum equipamento produtor de radiação. Então, o equipamento produtor de radiação é aquele que não tem um material radioativo ali dentro, né, instalado ali dentro. É o caso do equipamento de raio-x. Né? Então, o equipamento de raio-x, onde a gente tem um tubo ali dentro, né, onde que nem vocês aprenderam lá na Física 1, que a gente tem o cátodo de um lado, o ânodo do outro, né, a gente estabelece um valor de MA, que é a corrente que vai produzir a quantidade de elétrons naquele filamento, e depois a gente aplica a DDP, né, que é a tensão, que é o kV, e a gente faz com que esses elétrons sejam acelerados um contra o alvo, né? E aí quando eles interagem com o alvo, sejam por efeito, né, o Bracetown lá, que é o freamento, ou o salto eletrônico, eles produzem a radiação X, ou seja, é um fenômeno elétrico que produz uma radiação ionizante. Ou seja, se eu não disparar o botão e não presetar valores de kV e MA e o tempo para que tudo isso aconteça, que é o tempo de exposição, eu não tenho a produção de radiação. Então, por isso que a gente chama, né, equipamentos produtores de radiação. Então, basicamente, funcionam por questões eletromagnéticas. No caso das fontes seladas, né, a gente tem ali as fontes que a gente torna elas radioativas, né, que é o caso da medicina nuclear, e em alguns casos, né, o enriquecimento de determinado elemento, né, muitas vezes ele já é radioativo por si só, mas ele precisa ser enriquecido para atingir determinados níveis, né, de radioatividade para que possa ser utilizado em alguma aplicação industrial, por exemplo. Tá? Então, essas são as exposições, no caso dos radioisótopos, né? Exposição artificial. E assim como os equipamentos de raio-x. Lembrando que, né, equipamento de raio-x, ele usa um tubo. Então, tudo aquilo que for áreas, outras áreas, né, dentro do radiodiagnóstico que também utilizam um tubo de raio-x vão ser consideradas exposições artificiais, que é o caso da mamografia, da densitometria, da tomografia, tá? Do arco cirúrgico. Então, tudo isso vai estar dentro da exposição artificial. Estima-se hoje que a maior parte, né, da exposição às radiações dos seres humanos, tá, esteja envolvida com a exposição às fontes artificiais do radiodiagnóstico médico. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje a tomografia, né, dados, não é de hoje, na verdade, os dados, né, os dados estão um pouquinho passados aí de 8 anos atrás, mas é de uma fonte segura que é a Radiology.
Estima-se que a tomografia de 1980 até 2010, ela cresceu 10% ao ano. Tá? De 2007 a 2010, só a nível Brasil, ela aumentou 3 vezes o número de exames realizados em pronto-socorros e pronto-atendimento. Ou seja, ela triplicou de 2007 até 2010. Então são números, né, bastante expressivos aí com relação à tomografia, e a gente sabe que a tomografia dentro do meio do radiodiagnóstico é a modalidade de exame que mais radiação tem, certo? Então os níveis de radiação da tomografia computadorizada eles são elevados, né? A gente tem trabalhado bastante na conscientização do uso dos protocolos para que os profissionais manerem um pouco, né, a mão na hora da seleção dos protocolos, mas a gente fica muito a critério médico. Tá? Então, muitas vezes a gente depende do médico. Os equipamentos mais modernos, de 3, 4 anos para cá, eles já vêm com um sistema de detecção que fica mais... já tem um ganho de 20% no nível de ruído, ou seja, dá para trabalhar com doses mais baixas, que aquele ruído de fundo a máquina elimina. Softwares de reconstrução, né, que também trabalham com um sistema de filtragem, de filtro sobre filtro, que também limpam a imagem, deixando ela dentro de um padrão aceitável. E isso faz com que a gente consiga aí reduzir até 60% a dose de radiação da tomografia, para tentar baixar esses níveis, né, de dose aí nos pacientes. Dentro desse contexto aí, a gente tem a forma dessa irradiação. Então, ela pode ser externa ou interna. Então, a gente tem, né, recapitulando, a gente tem a exposição que pode ser natural ou artificial. Como a gente está envolvido da exposição artificial, que é o que envolve a nossa área propriamente dita, então vamos subdividir a exposição artificial em exposição externa e interna. O que é a exposição externa? É aquela quando a fonte de radiação está a uma certa distância do indivíduo. Tá? Então isso aqui é um conceito extremamente importante para vocês gravarem. Tá? Então quando a fonte de radiação está a uma certa distância do corpo. Então seria o caso da tomografia, do raio-x, né? Da mamografia. Já a exposição interna, a irradiação interna, é quando há contato do material com o corpo, seja de forma superficial, tá? Ou seja por inalação ou ingestão. Então, por exemplo, no caso da medicina nuclear, a irradiação interna. No caso da radioterapia, atenção, radioterapia, se for a radioterapia teleterapia, tá? A radioterapia teleterapia, a exposição é externa. Se for a radioterapia por braquiterapia, tá? Ou radiocirurgia, a exposição é considerada interna, tá certo? Então, vamos lá. Ainda de novo com relação ao tecido irradiado, né? Então a gente precisa saber muito bem quais são os tipos de célula, né, que estão sendo, e moléculas, né, que estão sendo atingidas, né? Então é muito comum que essas ligações químicas, quando há um rompimento, né, dessas ligações químicas, acontece a formação de radicais livres, e essa formação de radicais livres não é desejada no nosso organismo, né? Inclusive a gente tem como é que eu vou dizer assim, no nosso cotidiano, né? A gente vê vários alimentos, apesar de ser questões artificiais, nem sempre a gente pode levar isso à ponta do lápis, né? À risca, como se diz, mas a questão de isso é rico em ômega 3, isso é rico em ômega 6, isso ajuda a combater os radicais livres, isso não sei o quê. Por quê? Porque o nosso organismo, naturalmente, no nosso processo, nossos processos diários fisiológicos, há uma produção de radicais livres. E a gente está exposto a várias outras situações que nos faz ter, né, produção de radicais livres. Então, há uma necessidade, né, de ter elementos que combatam essa produção de radicais livres. A radiação do nosso organismo, quando ela faz o rompimento de uma molécula, a quebra de uma molécula, ela gera, né, a produção de radicais livres. E esses radicais livres eles podem interagir com outras moléculas, né? E aí, no caso, quando há uma quebra dessa molécula, envolve a questão da molécula do DNA, é que a coisa é um pouquinho mais complicada. Por isso que aqui a gente destaca, né? A gravidade dessa interação biológica vai depender da molécula atingida, certo?
Por quê? Tudo vai depender se as células são unidades morfológicas e funcionais do nosso organismo. Então, conforme for a alteração celular, acontece o dano. Obviamente, toda vez que a gente é irradiado para qualquer exame, acontece, né? Se a radiação é ionizante, vai acontecer a ionização dentro do nosso organismo. É porque se não houver interação da radiação com a matéria, não vai ter produção de imagem, certo? A grande questão é, a maioria dos eventos que acontecem de interação, eles são a níveis celulares de menor complexidade. Ou seja, não envolve células do DNA. Por isso que a gente tem que trabalhar com o controle de dose muito rígido. Porque doses mais altas, o risco de atingir a molécula de DNA é maior. E outra coisa, com baixas doses, apesar da gente saber que também tem efeito nocivo, essa interação ela acontece de forma menor e o que permite ao organismo interagir e fazer o reparo dessas alterações, dessas moléculas fragmentadas, etc. Agora, no caso de doses maiores, de forma mais agressiva, com efeitos maiores e mais nocivos a várias moléculas do organismo, isso faz com que o sistema tenha mais dificuldade nesse reparo, tá certo? E isso acaba fazendo com que as chances de um dano permanente no paciente seja mais iminente, tá certo? Então, por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados aí com relação a isso, tá bom? Sempre que a gente trata, né, das questões do DNA, sempre há um certo receio, né, um certo medo, né, nas questões relacionadas à molécula de DNA. Obviamente, né, o DNA está toda a nossa codificação da nossa estrutura molecular, né, então todo o nosso processo, digamos assim, é a base de dados, né, mais secreta do nosso organismo. É ali que está todas as nossas senhas, ali é que estão os nossos segredos, né? Então, quando a gente tem qualquer coisa que envolva acessar o DNA, a gente tem uma preocupação, certo? E essa preocupação, ela como é que eu vou dizer assim, envolvida de todos os segmentos dentro da área da saúde, né? Não é só dentro da radiologia, só a preocupação com radiação. Isso envolve questão de medicamentos, vacinas, etc. Tá certo? Então, quando a gente fala em quebra da molécula do DNA, é justamente isso aqui, né? Aqui, no caso, é um exemplo mostrando de um raio UV, né? Ultravioleta entrando, no caso de uma irradiação solar, tá certo? E essa irradiação fazendo a quebra da molécula do DNA. A gente sabe que o Brasil, né, principalmente pela região Nordeste, né, Norte e Nordeste, a gente tem um índice de câncer de pele bastante elevado no país. Tá? E muito isso se dá pela exposição do sol. Para quem já teve a experiência de ir ao Nordeste, tá? Eu já tive 2 ou 3 experiências. Numa delas eu fiz uma aventura, né? De locar um carro e conhecer algumas coisas lá. Peguei um carro, na época não existia GPS nem celular, meu Deus do céu, como é que parece velho. Mas foi a segunda vez que eu fui para lá e fui com mais tempo, né, e recurso também. Então eu aluguei um carro, comprei um guia 4 rodas e fui andar lá pelas estradas excelentes, né, tudo muito bem estruturado. E, se eu não me engano foi em 2005, eu acho. A última vez que eu fui foi em 2014. E aí o que acontece? O que tu vê de queimadas em função de cana-de-açúcar, aquele povo todo no sol, um calor, né? As pessoas realmente passando trabalho. Então essa questão de protetor solar, disso e daquilo, isso nada a gente vê. Tá? Então realmente as pessoas, tu vê que às vezes são pessoas ali de 40, 45 anos com aspecto, né, de pessoas de 60, 65 só pelo envelhecimento da pele no sol, né? Pessoas que vivem da pesca, que vivem do turismo, que passam o dia, né? Porque lá é verão o ano inteiro, né? Então passam o dia ali no sol sem qualquer tipo de proteção. Então é muito comum, né, essas pessoas evoluírem depois de uma certa idade com câncer de pele, né? Principalmente o melanoma. Então o sol é um exemplo de quebra de molécula do DNA. Então, aqui tratando da questão do DNA, né? Então, a célula somática, tá certo? Ela possui, né, 2 cópias do DNA, uma materna e outra paterna, tá certo? Então, cada uma delas tem de 50 a 100 mil genes,
Tá? Isso faz o que a gente chama do genoma humano, né? Então, essa questão do genoma humano, ele foi desenvolvido, né, esse estudo, e foi decodificado, podemos dizer assim. Dentro dessa decodificação, vou avançar aqui um pouquinho, eles encontraram as questões da mutação da célula P53. O que é a célula P53? É a conhecida célula supressora de tumores. Há uma época, eu lembro que há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, não vou me recordar agora se foi na Super Interessante ou se foi como é que é aquela outra que tem lá? Fugiu o nome agora. Mas são duas revistas aí que falam bastante de ciência e eles trouxeram isso como, né, de uma forma até de mídia, midiática e coisa, como a célula do tumor, né, a célula do câncer, a célula do câncer, na verdade. E todo mundo tinha essa célula. Então, da forma como a mídia fez essa abordagem, assustou muito algumas pessoas, né? Inclusive, depois eles tiveram que fazer transcrever melhor a abordagem, porque assustou muito. Tá? Então, realmente, é uma célula que todo mundo tem. Eu tenho, vocês têm, nossos pais têm, nossos filhos têm, nossos netos terão. Então, assim, o que ela faz? Todo o processo, né, de formação de um tumor, ele começa pelo que a gente chama de um processo de oncogênese. Tá? Então, a radiação ionizante, tá, em doses não controladas, ela corre o risco de desencadear um processo de oncogênese. Gravem bem isso. O que é isso? Esse processo de oncogênese é a formação de tumores. Tá? Então, o que acontece? Quando os genes normais regulam o processo de proliferação e diferenciação celular, eles fazem a proto-oncogênese, ou seja, eles agem de forma profilática, tá certo? Então, eles não deixam que as células se proliferem de forma desordenada, que é o caso da neoplasia, e também que não haja muita diferenciação celular, que é o caso da metaplasia. Ok? Então, durante esse processo que eles ficam regulando isso, eles fazem o que a gente chama de proto-oncogênese. Agora, quando eles estão alterados, né, que é o caso de um processo em que faz a lesão da célula P53, que é a considerada supressora de tumores, tá certo? Aí sim a gente passa a ter uma lesão genética, e aí essa lesão genética vai fazer o quê? Vai desencadear um processo de oncogênese no ser humano, naquela pessoa, naquele paciente, naquele profissional, quem recebeu aquelas doses, tá? E vai desenvolver um tumor que a gente chama radioinduzido, ou seja, um tumor causado pela exposição às radiações ionizantes, tá certo? Então foquem bem nessa questão aí da P53. Então a carcinogênese, né, que é o câncer induzido pela radiação ionizante, surge como consequência, né, das mutações focais do cromossomo, tá certo? E do que depende isso? Tudo isso depende do LET. Lembra do conceito de LET? Transferência linear de energia. Então, quanto mais ionizante for a radiação, maior vai ser o valor de LET dela. Ok? Então, relembrando um pouquinho, né, a transferência linear de energia, tá, é a quantidade de ionização que a radiação faz por unidade de comprimento do ar, ou seja, o quanto que ela ioniza na trajetória dela. Então, para vocês terem uma ideia, né, a radiação alfa ela é altamente ionizante. Então, o LET da radiação alfa é muito alto. Tá? No caso do raio-x, nós trabalhamos com uma radiação que tem um LET de 1. Okay? O fator de qualidade dela é 1. A radiação alfa, o fator de qualidade é 20. Então, só para vocês terem uma ideia que a radiação ionizante, se tu tomar 1 milisievert ou 1 miligray de raio-x, tá? Desculpa, vamos reformular. Tu tomar 1 miligray, que é a unidade de medida de dose efetiva, tá? Tu tomar 1 miligray de radiação X, tu está tomando 1 milisievert de radiação X, porque eles são equivalentes. Fator de qualidade 1, LET baixo.
Agora, quando tu toma 1 mg de radiação alfa, tu está recebendo 20 milisievert. Ou seja, tu já está recebendo quase a média dos teus 5 anos aí que tu tem de limite. Tá? Então, o LET da radiação alfa é muito alto. Tá? Então, só vocês terem essa ideia. Então, depende muito do LET. Voltando aqui. Outra coisa importante é o período de latência entre a exposição e o câncer. Tá? Então, no caso, uma leucemia pode levar meses para aparecer. Então, a leucemia é a doença mais comum em crianças. Tá? Então, por isso que, além da criança ter essa característica de desenvolver mais leucemias do que adulto, tanto que é o câncer que mais acomete crianças, a questão de fazer exames de imagem pode fazer com que a criança desenvolva mais rapidamente a leucemia. Já os outros tumores sólidos pode levar até 40 anos para aparecer. Então esse é o período de latência. Então por isso que fica muito complicado a gente fazer o estudo das baixas doses, né? Por quê? Porque a gente tem a questão, né? As altas doses, elas têm limiar de dose, até porque isso foi descoberto já pelo acidente de Hiroshima, a bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki. Isso foi estudado no acidente de Chernobyl, tá? Ou Chernobyl, como diz o Chernobyl, né? Como diz o Peter. Vou perder a chance de sacanear, né? E também estudado aqui para a nossa vigilância, né? Pelo acidente de Goiânia, né? Então Chernobyl aconteceu em 86 e Goiânia, aquele acidente lá com aquela cápsula, né, de radioterapia aconteceu em 87. Tá? Então, no caso dessas altas doses, já é comprovado, inclusive o médico radioterapeuta, quando ele conversa com o paciente, tá? Ele já instrui o paciente, já instrui o familiar do paciente o que o paciente vai encontrar, né, ao longo do seu período de tratamento, ali nos seus dias durante o tratamento de radioterapia. Então, vai ter momentos em que ele vai ter distúrbios gastrointestinais, vai ter momentos em que ele vai ter a queda de cabelo, né, que é o que a gente chama de epilação. Vai ter um momento em que ele vai, como é que eu vou dizer assim, pode ter riscos, né, conforme a distribuição da dose dele sentir vermelhidão na pele, né, ter uma radiodermite, tá? Então o médico ele já vai, porque para cada dose ele já sabe o que vai acontecer, ok? No caso das baixas doses, não tem como saber. Tá? Então, por isso que a gente parte do pressuposto que qualquer dose é uma dose perigosa, porque ela vai se somar ao longo do tempo. E aí, o período de latência, o período de manifestação para as lesões, né, para os efeitos nocivos das baixas doses, ele pode levar até 40 anos. Então, isso é outro objetivo, porque a gente preserva muito as crianças também, né? Porque a criança, ela tem além de ela estar num momento de multiplicação celular muito intensa, né? O número de mitoses celulares da criança é muito intensa, a expectativa de vida da criança é bem longa. Então, por exemplo, hoje uma criança de 5 anos, né, se ela fizer alguns exames de tomografia por qualquer patologia e receber doses equivalentes à dose de um adulto, essa criança ela vai com certeza vir a desenvolver um problema radioinduzido pelo uso das radiações ionizantes, e aí vocês pegam os 5 anos de idade que ela tem hoje, acrescenta 40, ela vai ter manifestações com 45 anos de idade, o que é uma idade hoje, né, considerada um paciente jovem, ok? E daqui a 40 anos vai ser considerado um paciente mais jovem ainda, tá certo? Porque com o avanço da medicina, a expectativa é que a expectativa de vida aumente cada vez mais. Já no, né, pegar eu como exemplo, né, não, vamos pegar o Marcelo como exemplo, né, então imagina o Marcelo hoje com 48 anos, né, o Marcelo hoje com 48 anos, se ele é exposto a 2, 3 tomografias aí, né, por problema de cálculo renal, se ele tiver algum efeito nocivo já somado a outros exames que ele realizou na vida dele, essa manifestação vai acontecer daqui a 40 anos. Então o Marcelo vai estar com 88 anos, certo? Então, quer dizer, a expectativa de vida já nem chega lá, ou seja, ele vai provavelmente ir a óbito por outras causas, tá? Do que realmente haver alguma manifestação em função da radiação ionizante.
Uma outra coisa que é interessante também a gente pensar que a gente está exposto, né, a muitas outras coisas, e aí eu quero trazer aqui para vocês um quadro, né? Esse quadro aqui mostra a questão que o Buchong apresenta do risco de diminuição do tempo de vida em função das ocupações, doenças e outras condições. Tá? Então, olhem só. Ser pessoa do sexo masculino já diminui 2.800 dias de vida. Certo? Ter doença cardíaca, 2.100 dias de vida. Ser solteiro, 2.000 dias de vida. Um maço de cigarro por dia, 1.600 dias de vida. Então vamos pegar o Cláudio aqui como exemplo, né? Pessoa do sexo masculino, não é cardíaco, mas até pouco tempo era solteiro, fumava um maço de cigarro por dia, tá? Então o Cláudio, sacanagem, né? O Cláudio aqui, né? 2.800 mais, né? Ser solteiro 2.000 mais 1.600 do cigarro. O Cláudio já teria 6.400 dias a menos de vida, né? Excesso de peso, vamos lá, vamos sacanear o Cláudio aqui. 7.300 dias de vida, tá? Então, quer dizer, para vocês observarem, né, pegar aqui 7.300 dividido por 365 dias que tem um ano, o Cláudio só nessa condição aqui, ele teria 20 anos a menos do que uma pessoa, né? Claro, no sexo masculino não mudaria isso, a não ser que ele virasse viado, né? Mas mesmo assim não ia mudar a questão genética dele, fisiológica, né? Mas assim, brincadeiras à parte, né? O fato do Cláudio casar e parar de fumar, né? Já agrega para o Cláudio, tá, 3.600 dias de vida que ele teria perdido por esse estudo aí apresentado pelo Buchong. Dividido por 365 dias, tá, só o fato do Cláudio casar ou, né, arrumar uma companheira e parar de fumar, o Cláudio já agrega 9,8 anos a mais na vida dele. Entendem? Então, quer dizer, a gente está exposto a várias situações, a várias questões de rotina de vida, né? E olha ali que interessante o trabalho com a radiação. O trabalho com a radiação diminui 12 dias de vida, tá certo? Se é claro, né? Trabalhar com raio-x, trabalhar seguindo todas as regras, num serviço que está com tudo regulamentado dentro da vigilância, com as normas de proteção, regras da DIVS e portaria 453 sendo cumpridas, usando os EPIs, mantendo as doses de radiação tão baixas quanto possível. Então, se a gente seguir todo o script que a gente tem hoje de proteção radiológica, segundo o Buchong, né, a nossa perda de dias de vida em função do uso da radiação é de 12 dias. E isso, gente, é tão fato que algum tempo atrás, né, chegou a se cogitar um projeto de lei lá para Brasília para tirar da gente a periculosidade ou a insalubridade máxima dentro do uso das radiações no radiodiagnóstico. Por quê? Porque eles queriam comprovar que não existia mais aqueles riscos que ocorria antigamente, né? Tanto que os médicos perderam e depois eles queriam tirar dos técnicos, mas conseguiram reverter isso. Por quê? Porque a gente não ganha em função dos riscos. Isso é outra coisa que vai ficar bem claro, né? Para a gente ir para a parte final dessa primeira videoaula aí. É muito importante que a gente entenda que a gente não ganha insalubridade, periculosidade, porque a gente teve um dano, né? Ou seja, senão todos nós estaríamos com algum problema, né? Que eu digo todos nós que já estamos aí, que nem eu já estou há 20 anos dentro da radiologia. Ou seja, a gente ganha essa periculosidade ou essa insalubridade, né? Que seria, no caso, serviços que optam por periculosidade é 30%, né? Serviços que optam pela insalubridade é 40%. Então vocês vão aprender isso com o Marcelo lá na aula de não sei se é gestão ou se é ambiente hospitalar, agora não vou recordar qual a disciplina que vocês vão aprender isso, ou se já aprenderam, tá? Ou é empreendedorismo, não lembro qual que é. Mas o que importa? Importa que a gente recebe esse bônus, né, no nosso salário pelo risco de, ou seja,
Nós podemos passar uma vida inteira profissional com 25, 30 anos de profissão sem ter tido nenhum problema, nenhum evento que nos trouxe qualquer tipo de efeito nocivo. Mas todos os dias dos nossos 30 anos, né, ou 25, vamos pegar 25, né, que se a gente conseguir especial, dificilmente consegue, mas vamos botar aí, vamos botar a média de 28, então fazer a média entre 25 e 30, 28, vezes 365 dias, nós tivemos 10.220 chances, né? Ou seja, nós vivemos 10.220 dias de trabalho, o qual todo dia a gente poderia ter o risco de ter um problema. Então, por isso que a gente recebe, né? E vocês também vão receber esse bônus, né, salarial aí do risco, né, dos problemas que a radiação pode vir a causar. Tá? E aí que fica a questão, né? A gente tem que se munir, né, de um estilo de vida mais saudável, porque muitas vezes a gente chega lá nos 45 anos, começou a trabalhar na radiação com 25. Aí chega nos 45 e desenvolve um problema. Aí bota a culpa na radiação. Pô, primeiro que é difícil ter certeza que é da radiação, a não ser que tu teve altos níveis de exposição. Mas nas baixas doses é muito difícil que a gente sofra algum dano assim em tão curto espaço de tempo. Né? Então muita gente está exposto a uma alimentação totalmente industrializada, cigarro, bebida alcoólica, dormindo mal, né? Uma série de outros como é que a gente chama, fatores desencadeantes de problemas de saúde. E aí o fato de trabalhar com a radiação acaba muitas vezes jogando esse ônus todo para cima da radiação. Quando, na verdade, às vezes a gente tem outra pessoa com o mesmo estilo de vida com a gente, com a mesma doença, e nunca chegou perto, nunca realizou um exame de imagem, entende? Então, muitas vezes, nós como profissionais, a gente está bem mais protegido e bem menos exposto, tá, do que um paciente que realiza um tratamento todo, que precisa fazer acompanhamento com tomografia, com raio-x, tá? Muitas vezes faz radioterapia. Então, quer dizer, um paciente desses, obviamente, ele recebe tanto que não há limite de doses para paciente durante o tratamento. Né? O que o médico faz é, né, junto com o radioterapeuta lá, é fazer uma dose o mais distribuída e o mínimo possível. Tá certo? E aqui nesses outros quadros, vocês têm aqui, né, os limites de dose, né, as doses limiares, tá? O que acontece, né, qual é o efeito, qual é o local anatômico. Então, isso aqui mais para a curiosidade de vocês, né? Aqui os sintomas, né? Então os primeiros sinais clínicos, muitas vezes eles se confundem, né? Inclusive se vocês puderem assistir, tá? Eu creio que vocês conseguem no YouTube, se não eu vou, não sei se eu consigo postar para vocês, mas tem um filme ou um documentário que vocês consigam ver do acidente de Goiânia, né? Então ali vocês vão perceber que os primeiros sintomas que o pessoal teve naquele acidente foi náusea, vômito e diarreia. Então muita gente levou a crer que o que o pessoal estava sentindo da exposição à radiação eram problemas relacionados a doenças gastrointestinais, como a famosa virose. Aí tu chega no posto de saúde, chega no consultório de um pronto atendimento, é uma virose, Buscopan, Plasio, observação, beijo, tchau. Então, na verdade, a maioria das pessoas estavam apresentando esses sintomas e estavam sendo tratados como uma virose. Tá certo? Então, só para vocês terem esse conhecimento aí, que os primeiros sintomas, né, eles vão envolver questões gastrointestinais. Tá certo, gente? E aí, com isso, a gente encerra, né, essa nossa, como eu falei para vocês no início, nós temos 2 aulas, né, desse tópico. Então, o primeiro tópico aí a gente encerra, né, desculpa, a primeira aula desse tópico a gente encerra, e depois eu já vou mandar para vocês a aula do segundo tópico, né? Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso questionário, né? Então, vocês vão responder essas questões ali, são 6 questões, tá certo? Eu vi que algumas pessoas já leram, né? Até porque me mandaram um áudio falando ali da careca do Marcelo, tá certo? Tá bom? Então, podem me enviar essa atividade aí, seguindo aqueles mesmos moldes das 2 atividades anteriores, das videoaulas anteriores. Ok, pessoal? Valeu aí, obrigado. Até a próxima aula.